e eu vou fazer aqui uma provocação, mas não é para ti, é para os teus colegas. Nós já estamos habituados à pressão da imprensa brasileira e, portanto, para nós, claro que sabemos que este era um jogo que podia definir o momento de uma época, mas a verdade é que são poucas as equipas no futebol brasileiro que estão em todas as competições. Muito poucas as equipas estão todas as competições. E vocês sabem que este Palmeiras que vocês veem agora, desde 2020, vocês olham para as caras e nós tivemos a capacidade de transformar uma equipa super ganhadora, valorizar não só o futebol brasileiro, mas também os títulos que arrecadamos para o nosso clube, a aposta que fazemos nos jovens jogadores, como ainda hoje vocês viram num jogo determinante, meter o Luís, e pouca gente fala disso. Pouca gente, ou a maior parte dos teus colegas, tem uns que eu admiro pela crítica construtiva, porque faz sentido, mas tem outros que qualquer dia vou ter que começar a pôr os nomes, porque eles falam, eu não estou a falar para ti, pôr os nomes, porque vocês, ou muitos de vocês não merecem que eu diga à imprensa, porque há muitos que precisam ser substituídos pela forma como falam, pela forma como prejudicam, pela forma como intoxicam o futebol brasileiro. Mas, como tu disseste bem, momento de pressão. Este é um grupo que anda a crescer, é um grupo que tem muito talento, mas ainda não tem a capacidade de sofrimento que essa equipa, que quando eu apanhei não tinha tanto talento, mas tinha esse esforço, essa vontade, tal e qual como tenho aqui o Cerro Porteño. O que não tem de talento, como tem o Palmeiras, sobra de entrega e de intensidade. E se tu perguntares aos meus jogadores, eu disse-lhes só há uma forma de nós ganharmos lá. Uma. É nós sermos melhores que eles, onde é o ponto forte deles. E como tu disseste muito bem, foi uma classificação à Libertadores. Uma classificação de Libertadores. Aos nossos torcedores, uma palavra de carinho, uma palavra de estejam juntos. É sobretudo nos momentos difíceis em que nós percebemos aqueles que falam a verdade e aqueles que procuram confusões em tudo, que o treinador vai sair, que o treinador pediu demissão, que os jogadores isto e que os jogadores aquilo. Gostei muito de ver a nossa torcida, um comunicado que fez há dias atrás, e espero que isso se mantenha. Já ganhamos uma competição, eu sei que alguns se esqueceram, e o balanço só se faz no fim. Portanto, temos que continuar a pedalar. Este grupo está habituado a pedalar, a descer, e não podemos parar quando as coisas estão bem, parar de pedalar, porque as subidas vêm aí, e quando elas vierem, se nós se pedalarmos nas descidas, nós vamos ter balanço para momentos como este, em que as coisas não correram tão bem e que se misturam tudo. Nós passamos a eliminatória da Copa do Brasil, mas muita gente meteu 4 jogos sem ganhar, ninguém separou as caixas. Nós empatamos 2 jogos para o campeonato e perdemos 2, mas já alguém olhou para a tabela classificativa? Já alguém perguntou quão difícil é o futebol brasileiro ao longo de toda a temporada, uma temporada difícil, desgastante, onde muitas vezes não há tempo para descansar, não há tempo para treinar? Alguém pensa nisso? E outra, só para terminar, o treinador do Palmeiras não é só avaliado pelos resultados. O treinador do Palmeiras não é só, dentro do clube, não é só avaliado pelos resultados. É avaliado pelos processos, pela valorização dos atletas. E por falar de atletas, queria dizer ao João Gabriel, que foi o líder dos jogadores que estiveram connosco a preparar esta eliminatória, que o bónus para vocês foi dobrado. Poderia me chamar João Gabriel, né? Para ganhar esse bom dobrado. Então, meu nome não é João Gabriel, mas gostaria de ser o João Gabriel. Agora, quem é o João Gabriel? Deve ser scout, não? Ou escola. Pois é, não entendi não. Mas o fato é que ele colocou mais um menino em campo hoje, né? Colocou o Luiz Pacheco para jogar na parte final do jogo. O Abel, né, sempre gosta de passar o recado dele ali, né? Às vezes ele escolhe um álbum,
um alvo. Agora, fato é que o time dele foi competente para passar mais uma vez, como de praxe, né? Como de praxe nos últimos anos, o Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores, certo? E o Palmeiras, na próxima fase, vai enfrentar o vencedor do confronto entre LDU e Mirassol. É isso? É isso. LDU e Mirassol. Lembrando que em Mirassol o primeiro jogo empatou por 1-1. Amanhã não, quinta-feira, é amanhã, né? Amanhã LDU e Mirassol se enfrentam lá na altitude de Quito, no estádio Casablanca. É um jogador da base. Fui procurar isso aqui também. Do sub-20 do Palmeiras. Será que ele fez de tão Provavelmente ele deve ter sido usado no grupo de jogadores que simulou questões do Cerro Porteño para preparar esse jogo. É possível. Nos treinamentos. Possível. O recado, quando ele quis falar ali, alguns jornalistas e tal... João Gabriel Damasceno. Não merecem ser chamados de imprensa. Eu acho que ele falou para você, Moçu. Para mim? É. Você acha que eu não mereço? Não sei. Ele estava dizendo ali, ele não deu nomes, né? Mas aí você tem que conversar com a direção aqui da casa. Vamos falar... Eu espero que eles não concordem, né? Porque... Vamos voltar aos melhores momentos aqui de Flamengo e Cruzeiro. Se você não acompanhou o jogo, a gente passa os melhores momentos para vocês. Vocês vão ver que o primeiro tempo foi um amasso do Flamengo no Cruzeiro, né? O Cruzeiro não conseguiu jogar. O Flamengo perdeu diversas oportunidades. Se os melhores momentos forem mostrar todas as finalizações do Flamengo no primeiro tempo, vamos ter aqui melhores momentos longos. Não vão certamente, porque eu não sei nem como é que ficaram os números finais do primeiro tempo. No primeiro tempo, te digo agora. Poucos ali, o Flamengo já tinha finalizado 14 vezes, né? O primeiro tempo terminou em 15-3. 15-3, pois é, uma diferença enorme, completamente, pelo menos para mim, fora dos padrões, dentro daquilo que eu imaginava pro jogo, né, Manso? Do que é a diferença. O segundo tempo, por exemplo, foram 9 do Flamengo, 11 do Cruzeiro. Isso. Já teve uma outra cara, ainda que o Flamengo tenha tido mais claras, porque os gols esperados do segundo tempo, o Flamengo tem 1,30. Essa aí foi estranha, hein, Ramon? Já finalizou assim, meio cabundo, olha lá. Meio de... Ó, meio de... Parte lateral da coxa. Quadril, olha lá, estranha, olha lá. Mas destacar o Otávio também, né? A intervenção que ele fez no chute do Pedro, defesas importantes que ele fez. Tudo bem, com o pé hoje ele não estava no seu melhor dia, mas debaixo da trave ele fez um bom trabalho. Esse lance pela bananinha, né? É a qualidade do Arrascaeta de finalizar. E aí veio o lance mais controverso do jogo, né? Esse aí não dá, na verdade, assim, a imagem mostrou e não dá para ter nenhuma certeza se a bola entrou ou não. Dá para ter certeza que pelo menos 95% da bola entrou. Exato. Agora, se entrou 100%... A impressão que eu tenho é que se o árbitro tivesse dado bandeira, no caso, tivesse dado gol no campo... Ia valer. A decisão seria mantida, porque a imagem não prova que a bola não entrou. E também não prova que entrou, porque a rede, olha lá, essa a rede aí atrapalha para a gente ter a certeza, olha lá, entrou ou não entrou? Muito Parece difícil. Que tem um pedacinho que falta, mas, gente, é tipo aquele Manchester City-Liverpool de uns anos atrás, que o Stones salva uma bola que depois fizeram a medida do aparelho, que tem a tecnologia da linha do gol, que faltaram milímetros para a bola entrar. Não, e essa, como não deu no campo, ele manteve a decisão. Acho que se tivesse dado gol, acho que ele também teria mantido a decisão, ou não? Acho que sim. Acho que não era o suficiente. Essa imagem, para mim, não é o suficiente para dar um gol ou para anular um gol. Exatamente. E quem ajudou o Jorginho a tirar a bola foi o Matheus Pereira, empurrando o Jorginho, que acelera a passada dele e ele consegue chegar na bola. Aliás, e coroando uma atuação do Jorginho, que no primeiro tempo já tinha sido extraordinária. Sim. Porque o Jorginho, dentre as tantas coisas que ele tem de entender o jogo, ele tem uma coisa que é uma capacidade que me chama muita atenção, seja interceptar passes ou pegar rebotes que vem da defesa e em um toque só já acionando o próximo companheiro que vai jogar. Ele não precisa interceptar um passe, parar a bola e aí escolher um passe. Ele já desarma armando a jogada. Ontem a gente falou da questão do Thiago Silva ser um técnico em campo. O Flamengo tem o Jorginho. Exatamente. Ele é um técnico atuante em campo que ele cobra, né? No início do jogo ele estava Lino, entra no jogo, né? Na parada para hidratação ele cobrando o Pedro, cobrando no bom sentido. O Arrascaeta, né? Entra no jogo, né? Entra no jogo. Sim. Então, assim, o Jorginho, de fato, é um técnico em campo. Joga muita bola. Assim, esse eu acho que não vai a Belo Horizonte, né? É possível que não, deva descansar. No final do jogo, ele estava muito com câimbras e tal. Vamos ouvir os treinadores, então? Começando com o Leonardo Jardim, né? Que saiu vencedor do jogo dessa noite. Ele fala, a gente mostra aqui no Troca. Jardim, boa noite, Thiago Lima do GE, parabéns pela classificação. Queria começar te perguntando, Jardim, primeiro pedindo para você avaliar a atuação do Pedro hoje, uma atuação que ele foi garçom, deu as 2 assistências no jogo, fez uma grande partida.
E queria te perguntar também se o seu plano inicial já era, desde o início, começar com o Pedro, se teve influência a pancada que o Bruno Henrique sofreu e não ter viajado, de estar com essa dor. Qual foi a sua decisão para escalar o Pedro hoje? Obrigado. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, antes de falar do jogo, agradecimento especial a toda esta torcida, não é? Foi magnífico, fui o 12º jogador, um ambiente fantástico, com as torcidas a nos apoiar durante todo o jogo. E essa minha primeira mensagem vai para eles. Em relação ao nosso jogo, acho que foi um jogo extremamente bem conseguido, uma primeira parte muito forte. Depois tivemos falta de eficácia, porque podíamos ter saído com mais do que um gol. A segunda parte, boa reação do adversário. No primeiro chute, quase à baliza, acaba por fazer um gol. E depois voltamos a reagir e tomar o comando do jogo. Acho que é uma vitória justificada. Sempre um jogo difícil. Eu estava ali a falar com o meu staff nos últimos 2 anos, que é estes 2 efetivos, mais ou menos, do Cruzeiro e do Flamengo. Os jogos foram sempre extremamente cerrados. Já o ano passado foi, e este ano também acabou por ser. E para finalizar, em relação à opção do Pedro, tinha sido uma opção no jogo em casa, tínhamos mais posse, tínhamos mais construção. Era uma opção já planeada para este jogo e por isso ele entrou. O Bruno estava disponível no último jogo, não foi a Mirassol ainda pela pancada, mas estava totalmente disponível agora. Mas foi uma opção estratégica, porque sabíamos que íamos ter mais volume do que aquele que não tivemos no primeiro jogo no Mineirão. Jardim, boa noite. Aqui na frente. Marcelo Braga, estamos ao vivo no Paramount Plus, aqui, do seu lado direito. O Arthur Jorge acabou de sair daqui e admitiu que o Cruzeiro teve muita dificuldade no primeiro tempo, o Flamengo teve o controle do jogo. Queria a sua avaliação, por que o Flamengo foi tão superior nesse primeiro tempo, por que teve tanto volume e se, na sua opinião, o Flamengo é o melhor time dessa Taça Libertadores. Obrigado. Não, é assim, acho que é uma forma muito correta de abordar o jogo, não é? Só quem viu, esteve no estádio, sabe que nós fizemos uma grande primeira parte com uma pressão muito alta, com toda a gente a procurar a bola mesmo no meio campo adversário, depois com uma boa qualidade técnica, mesmo com a Arrasca e com o Pedro, que muitas vezes havia sempre dúvidas se eles dois eram capazes de pressionar, e a gente verifica que também é possível. E acho que é uma análise correta do treinador do Cruzeiro. Como eu disse anteriormente também, os primeiros 10 minutos da segunda parte não foram muito bem conseguidos. Tive a reação do adversário, mas depois voltamos outra vez a controlar a partida, e é uma vitória extremamente justificada. Com certeza que eu estou muito feliz de termos qualificado a equipa. Não gostava que fosse o Cruzeiro que fosse eliminado, mas na vida é assim. O importante é importante que eles agora nas outras provas consigam os seus objetivos e nós o nosso caminho. Boa noite, Jardim. Lucas Bayer do Lance, parabéns pela classificação. A gente vem falando desde 2019, cada temporada que passa o Arrascaeta vive o seu melhor momento, né? E hoje ele marca um golaço, numa assistência muito importante também do Pedro, como disse o colega. Você acha que o Arrascaeta ele vive hoje, o prime dele pelo Flamengo, a melhor forma dele? Ano passado foi uma temporada artilheira, né, com o Felipe Luiz aqui, hoje com você, decisivo nessa Libertadores, no jogo de hoje. Você acha que o Flamengo tem esse privilégio de contar com um jogador como o Arrascaeta, o camisa 10, que faz muita falta no futebol brasileiro, enfim, no mundo inteiro? Você acha que ele vive o seu melhor momento no Flamengo? Eu já vos disse isso algumas vezes, mas a seguir há pessoas que cortam um pouco daquilo que eu digo e depois metem outras. O Arrasca é um jogador fantástico, Tenho pena é que ele já não consiga fazer todos os jogos, 2 em 2 dias, 90 minutos, e tenha esse andamento. Mas isso eu expliquei isso já, mas muita gente, ele não gosta do Arrasca, ele quer mais um meio, ele quer isto, ele quer aquilo. Mas o que é que eu vou dizer? O Arrasca é um jogador fantástico, já o ano passado fez uma campanha espetacular,
e com uma gestão também do treinador, que eu vi muitas vezes ele jogava 60 minutos, não jogava, depois jogava, entrava 30 e essas coisas todas, e esse jogador que nós pretendemos para termos sempre presente, porque ele é um jogador que é importante estar presente. Quer de início, quer entrar, é um jogador que consegue, principalmente em pequenos espaços, na definição, ter uma qualidade acima da média. Tá aí, Leonardo Jardim falando sobre a vitória do Flamengo. Vamos ouvir também Arthur Jorge, o técnico do Cruzeiro, que aliás não tinha perdido para o Flamengo ainda desde que veio ao Brasil, né? Primeiro para treinar o Botafogo, agora nessa fase no Cruzeiro. Foram 3 jogos, é isso, moço? 2 pelo Botafogo, 1 pelo Cruzeiro. Certo? 4. Sim. Esse foi o 4, exatamente. E agora, cada, né? Isso. E agora pede pela primeira vez para o Flamengo. O Arthur Jorge falou e a gente mostra aqui no Troca. Arthur, o Cruzeiro hoje encerra um sonho do seu torcedor, de vocês. E eu queria saber especificamente de você o que aconteceu com o Cruzeiro no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente viu o Cruzeiro. No primeiro tempo, claro, o Flamengo teve os méritos dele, mas assustou a maneira com que o Cruzeiro deixou ali o Flamengo dominá-lo. O que aconteceu especificamente no primeiro tempo? Boa noite a todos. Como dizia bem, este é um momento duro para todos nós. Para nós em particular, também para a nossa torcida, porque vivemos de ilusões e daquilo que sonhamos, mas hoje, de facto, acabamos aqui uma trajetória de uma competição e temos realmente que olhar para aquilo que foi o jogo. Concordo com a questão do primeiro tempo em que não fomos iguais a nós próprios. Fomos uma equipa que acabou por, em primeiro lugar, por mérito do adversário também, mas também porque acabamos por estar com algumas dificuldades naquilo que era o ganho da primeira e segunda bola, permitimos a perda de muitos duelos, tivemos momentos em que não conseguimos pressionar pelas distâncias que acabamos por ficar para os nossos opositores. Tentamos corrigir ao intervalo para que pudéssemos ser mais eficazes, acho que o fomos bem melhores, acabamos por ter um Cruzeiro mais próximo daquilo que temos sido e no momento em que estávamos por cima, sofremos o segundo gol que acaba por dificultar ainda mais a nossa ação e acabar por ditar o resultado final. Arthur, Marcelo Braga, estamos ao vivo no Paramount Plus. Esse primeiro tempo não foi bom e no intervalo muita gente achou que você mexeria na equipe. Você não mexeu e o Cruzeiro voltou melhor mesmo assim. Que tipo de ajuste você fez no intervalo para o Cruzeiro voltar melhor e conseguir o empate? O que faltou para a virada acontecer? Obrigado. Olha, não era uma questão dos jogadores, porque os jogadores, volto a dizer, deram o seu melhor dentro de campo, deram tudo aquilo que tinham, fizeram o seu trabalho. Era uma questão mais de ajustes posicionais e daquilo que era comportamentais. E, portanto, não íamos alterar porque não era uma questão específica do jogador e fizemos-lo para a segunda metade, sobretudo com a questão de termos os nossos alas mais próximos, quer dos zagueiros contrários, para conseguirmos fazer uma segunda vaga de pressão e termos também a capacidade de sermos mais verticais quando com bola e após ganharmos também aqueles duelos que na primeira metade não conseguimos ganhar. E tivemos algumas oportunidades depois do gol de ainda criar, mas como lhe disse, acabamos por no nosso melhor momento sofrer um segundo gol que acabou por pôr mais confortável o Flamengo e tirar-nos a nós da zona de conforto e obrigar-nos atrás do resultado novamente. Tá aí então Arthur Jorge, o técnico do Cruzeiro, falando sobre a desclassificação do Cabuloso na Libertadores. Vamos ao intervalo aqui no Troca de Passes.